Então, relembrando para vocês, uma activity, ela é um ponto de entrada de um aplicativo, né? É como se fosse o main, né? A active principal que está definida no Android Manifest, é como se ela fosse o main de um código Java ou o main de um código C, né? Aquilo é o ponto de entrada do sistema operacional para dentro do aplicativo, tá? Em geral, essa classe, né, quando você for criar, ela vai ser uma subclasse ou direta de Activity, né, android.app.activity, ou então de algum derivado, que pode ser o Compact, ou então pode ser outro tipo de Activity que o próprio Android oferece para você, que são aqueles exemplos que a gente vê ali na entrada do projeto do Android Studio, né? Para você fazer ela funcionar, se vocês lembram bem, a gente tem que, no mínimo, né, escrever alguma coisa dentro do método onCreate, né? Que é o que vai fazer a chamada, né, dizer para o sistema operacional o que ele deve exibir, certo? E ele faz isso, né, pessoal, se vocês se lembram bem, através de um método chamado setContentView, tá? E ele passa ali dentro uma instância de view, certo? Que é o que a gente vai ver um pouquinho mais agora, tá? Hoje eu estou hidratado mesmo, que foi sofrido na última aula. Então, ó, se vocês lembram bem, o código que a gente fez lá, né? A gente instanciava essa classe AppCompactActivity porque, desculpa, a gente estendia essa classe, né? Porque é essa classe que o Android Studio oferece no projeto Empty, né? Essa classe, na verdade, ela é simplesmente também uma filha de Activity com algumas propriedades, tá? Bom, e aí, como a gente está estendendo essa classe abstrata, a gente é obrigado a sobrescrever o comportamento de um método, pelo menos, né? No caso, onCreate. Depois, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês aqueles métodos onPose, onResume, que a gente viu naquele ciclo de vida. Por enquanto, hoje vamos ficar só no onCreate, tá? E também depois a gente vai brincar com esse saved instance, tá? Por enquanto, esqueça um pouquinho ele. Hoje a gente vai se concentrar no setContentView. O que está acontecendo aqui? Eu estou passando para o Android um arquivo XML, vamos dizer assim, que define o layout de uma view, certo? Professor, que diabo é essa view? Tá? Bom, no caso aqui, essa view é o que está descrito em um arquivo XML chamado ActivityMain, certo? Dentro da pasta layout, tá? A view, pessoal, na verdade, ela é um componente que pode ser composta de outras views, tá? Isso é um conceito de um padrão chamado composite. Eu não sei se vocês sabem desse padrão de projeto que eu estou falando, mas é uma ideia mais basicamente o seguinte. Eu vou dizer o seguinte, ó, uma view, ela pode conter outras views dentro dela, e essas views que ela pode conter também podem conter outras views. Desse jeito, eu consigo criar essa árvore, certo? Que essa árvore de componentes, em teoria, ela pode ser gigantesca. Eu posso ter vários níveis desses de agrupamento, tá? No caso, o Android ele dá uma outra estrutura para facilitar esse. Pronto, Pedro fez a relação aqui com o div do HTML. Exatamente, um pouco relação com isso. Você vai poder aninhar as coisas, né? Sendo que no final tudo é uma única view, certo? Então, esse elemento que vocês estão vendo aqui, que é o view group, ele é também uma view, só que é uma view especial, porque ela pode ser composta de outras views,
e ela tem propriedades de alinhamento que as views não têm. Esses view groups é o que a gente chama de layout, certo? No final das contas, pessoal, uma tela é uma árvore dessa, certo? Que pode ter vários layouts e vários componentes. Então, a view, ela vai virar depois um componente, um botão, um componente de entrada de texto, um componente que mostra texto gráfico, uma seleção, uma list, um card, coisas desse tipo, certo? Então, ó, no final das contas, a gente vai ter coisas desse tipo aqui, ó. A gente vai ter um layout do tipo, por exemplo, linear, que corresponde a toda a estrutura, e ele vai ter dois componentes diretos, sei lá, um botão e um campo de entrada, e ele vai ter também um outro agrupamento. Isso quer dizer, pessoal, que as propriedades que eu der para esse agrupamento aqui funcionam para esses aqui de baixo, por exemplo, tamanho, posição na tela, se está centralizado, justificado, certo? Background. Não vão funcionar para esses daqui, porque esses daqui, eles estão alinhados com esse view group, certo? Então, você utiliza isso para poder mudar essas propriedades, tá? O problema é que o pessoal abusava muito disso daqui para construir as telas, ficava extremamente complicado. E essa leitura dessa hierarquia, certo? Consumia bastante energia. E era também mais difícil para os programadores definir esse layout. Então, eles acabaram trabalhando com tem mais ou menos uns 2 a 3 anos, eles lançaram um tipo de layout chamado Constraint Layout, que é mais simples de trabalhar, que você consegue fazer telas com árvores com profundidade bem menores. Isso daí aumenta a velocidade da aplicação e diminui o consumo de bateria, tá? O que diabo é esse view? De novo, né? O view, ele é, então, uma área retangular na tela, né? Que vai ter altura, largura, um desenho, vai mudar de foco, vou poder fazer scroll, vou poder clicar, certo? Capturar, por exemplo, long click, né? Outros tipos de evento, tá? Então, é uma região da tela em que ela está associada, muitas vezes, com os widgets, né? Então, por exemplo, lá na palheta, que é o que eu vou já mostrar para vocês, você tem uma série de ícones de componentes, né? Que você pode utilizar, como, por exemplo, text, edit text, movement method, button, image button, card, radio button, checkbox e por aí vai, tá? Por exemplo, de botão, você tem... aqui era para mostrar uma coisa seguinte. Você vai ter na palheta o common, que mostra os que você mais utiliza, tá? E quando você clicar aqui, ele vai te mostrar a categoria específica, como, por exemplo, button, image button. Hoje a gente vai trabalhar com o button, na próxima aula a gente vai trabalhar com floating action button, tá? Button. Como eu estava explicando, um view group, ele vai ser uma espécie de container de views, tá? Que aí vai permitir você criar essas estruturas mais complexas, ricas e robustas, certo? Ele corresponde aos layouts, tá? E o Android te oferece vários tipos, por exemplo, linear layout, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Você coloca os componentes alinhados ou na horizontal ou na vertical, ou seja, ou um embaixo do outro ou um ao lado do outro. Já o Relative Layout, você permite colocar coisas ao lado, em cima, embaixo. O Absolute Layout, você permite posicionar os componentes em relação à tela. Existe também Grid Layout. Mas o que virou o padrão agora é o Constraint Layout, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Bom, onde é que eu vejo esses tipos de layout? Quando você clica nessa mesma palheta, né? Em Layout, você vai ver esses tipos, tá? Então, o que eu estava falando para vocês aí, ó, Linear Layout, horizontal e vertical, e o Constraint Layout é o primeiro, tá? Eu falei para vocês que era Grid Layout, mas era o Table Layout, certo? Grid Layout é no Java normal, tá? No caso do Linear Layout, ele tem propriedades para você dizer o seguinte, eu quero que o tamanho desse meu componente
ocupe todo o tamanho do pai dele. Para isso, você escreve ou fill parent, ou mais atualmente, match parent, ou seja, vai ficar do tamanho do pai dele. Ou então você vai dizer assim, não, eu quero que o tamanho dele seja o tamanho do conteúdo que está dentro dele. Então, você vai usar o termo wrap content, para que ele fique do tamanho do conteúdo que está ali dentro. Por exemplo, um botão que está escrito lá, calcular. Então, ele vai ficar do tamanho daquele botão calcular. Quando você quer mudar o posicionamento dele, você vai usar ou o Gravity, tá? Ou então o Layout Gravity, que são as propriedades que vão mudar uma espécie de alinhamento de como o componente está na tela, tá? Mais informações vocês encontram nesse link aí, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu chegava, né, nesse momento da aula e falava o seguinte, ó, pessoal, vamos construir essa interface que está aqui, certo? É uma calculadora bem simples, que tem uma imagem, alguns componentes de entrada, né, o operador 1, o operador 2, um botão e o resultado. Para você escolher a operação, tem um spinner, né, que é um seletor, vocês ainda não conseguem ver, mas ele está bem aqui, ó, um seletor que a pessoa escolhe como é que ele vai querer, certo? É um componente um pouquinho mais complicado, não vai dar para mostrar a construção dele durante a aula, mas vocês podem clicar aqui que ele explica bem direitinho como fazer, e eu também posso passar o meu código para vocês, tá? Bom, então, primeira coisa, pessoal, o que você tem que fazer quando você está trabalhando com Linear Layout, né? Você tem que olhar para a tela que você quer, que o design quer, e pensar assim, como é que eu vou usar dos agrupamentos para posicionar esses elementos na tela, né? No caso, pessoal, eu posso usar aqui 3 linear layouts, certo? Onde eu vou ter o preto, que vocês estão vendo aqui do lado, que vai ter a tela toda, que eu vou dizer que tudo que tiver dentro dele tem que ficar alinhado no centro, certo? Depois eu vou definir um outro layout, onde ele vai colocar os componentes um abaixo do outro, mas ocupando a tela toda. Então, ó, isso aqui, isso e isso, vão ficar dentro desse agrupamento, ocupando a tela toda. E já o botão calcular e o resultado, eles vão ficar nesse layout aqui de baixo, e eles não vão ocupar o width da tela toda, eles vão ficar do tamanho do conteúdo deles, certo? Então, essa é a ideia, né? O Android Studio, ele te dá uma visão que ele chama de blueprint, que ele elimina, por exemplo, carregamentos mais complexos, como cores ou as imagens, para te mostrar como é que está essa estrutura. Então, por exemplo, essa tela aqui, lá no Android Studio, na visão Blueprint, ele vai te mostrar exatamente isso que eu expliquei para vocês. Ó. Tem um layout maior, aqui, que é o quadrado, que está centralizado, que é o preto, que eu mostrei para vocês. Tem um outro aqui, que tem esses componentes, e um outro que está usando o Wrap Content, que tem esses componentes aqui de baixo. Tá? Bom, vamos lá ver na prática. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Se não, agora é que o bicho pega. Bom, quem ainda está me acompanhando, me dá pelo menos boa noite aí nos comentários do YouTube. Eu saber que vocês estão aí. Então, galera, vamos em frente. Bom, vamos criar esses componentes, né? Se a gente for aqui, pessoal, no Layout, ele mostra para a gente o Activity Main, certo?
Então, o ActivityMain foi o layout que ele gerou, tá? Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí? Então, ó, o ActiveMain é o layout que ele gerou associado à atividade, certo? Se a gente colocar aqui em design, né? Ele tem uma tela, né, um layout e um componente visual que está lá, certo? Eu vou mudar esse layout, constraint layout, para o linear layout para mostrar para vocês essa questão da divisão da tela, certo? Então, eu venho aqui, ó, como foi que eu fiz? Eu cliquei no layout, eu venho aqui e faço convert view, e aqui eu escolho o tipo de layout que eu quero. Eu vou botar aqui linear layout, tá? E aí vocês, não sei se vocês já perceberam, né? Vamos tirar aqui para você ver melhor. Ele já pegou o componente que estava lá no centro, que tinha um alinhamento com uma restrição, e já jogou ele aqui para o canto, né? Então, eu vou primeiro definir, né, esse primeiro linear layout, vou colocar a propriedade dele como ele sendo vertical, tá? Então, quando a gente clica nessa estrutura, ele mostra aqui as propriedades do layout, e uma delas é orientação. Então, vamos botar aqui vertical. O que isso quer dizer? Que se eu jogar componentes aqui, pessoal, ele vai colocar um depois do outro. Eu vou jogar aqui vários componentes para vocês verem, né? Então, vou botar aqui um botão, um image view, que aí ele está perguntando aqui qual é a imagem. Vou botar esse avatar aqui mesmo. Então, ó, vê que ele vai colocando um embaixo do outro, certo? Então, vamos botar aqui um componente de entrada de texto, né, ó. Ele coloca um embaixo do outro, né? Para ser esse tipo de estrutura do linear layout. Se eu pegar e mexer no alinhamento dele, por exemplo, que eu estava falando para vocês, né? Aqui a gravity, né? Ó, eu posso aqui dizer que ele tem que ser centrado na vertical, certo? Então, ele já pegou todo o conteúdo dos componentes e jogou para o meio da tela. Ah, pessoal, vamos fazer uma coisa aqui que ajuda também. Espera aí. Eita, galera, o negócio aqui já está ficando lento. Pronto. Então, vocês viram que quando eu mudei essa propriedade gravity é porque assim, é como se fosse um alinhamento, mas é uma força que vai levar os componentes para o centro, certo? Essa é a ideia desse conceito de gravidade, né? A gente pode mudar também, por exemplo, a cor de background, né? Ó. Eu venho aqui em background, vocês viram como é que eu fiz, né? Nos atributos, ele já tem um campinho para você fazer busca, né? Você clica aqui, você pode mudar a cor. Então, vamos botar essa cor aqui, ó, por exemplo. Então, ele já muda a cor de todo o background desse layout, tá? E eu posso também, por exemplo, mudar a cor do botão, né? Vamos mudar a cor de background do botão, vamos botar para aparecer aqui, vamos botar um laranja, tá? Bonita aqui a combinação de cores, né? Nessa árvore aqui, pessoal, a gente consegue mudar a ordem dos componentes, certo? Então, eu posso, por exemplo, eu quero que a imagem fique lá em cima, né? Eu quero que o botão seja o último elemento, certo? Então, você modifica, né, a ordem dos componentes nesse component tree, tá? Que ele dá uma ideia do layout para vocês, certo? Se eu quiser agora que esse componente aqui, o botão, ele fique centralizado, como a gente viu lá naquela tela, né? Para isso, pessoal, vou precisar adicionar um novo layout. Por quê? Porque esse layout aqui que a gente está vendo, ele tá com uma propriedade de width, né, de largura, para que os componentes ocupem toda a largura da tela, certo? E a gente quer que o botão fique menor, quer que ele fique do tamanho do texto que está escrito dentro dele. Então, para isso, eu vou ter que vir aqui, ó, em Layouts, eu vou ter que adicionar um novo layout, tá?
e eu vou colocar o botão dentro desse layout, certo? Vamos aqui mudar aqui uma propriedade dele. A gente pode mudar a propriedade tanto lá na ferramenta, né, de design, como aqui no código, tá? Então, aqui vamos botar... certo. Beleza. Vamos mudar aqui a orientação dele. E vamos dizer que o tamanho dele, que o height, vai ser wrap content, certo? Ele vai estar dizendo agora, né, que o tamanho desse meu novo layout é do tamanho do conteúdo que está dentro dele, que é o botão, certo? E eu também vou dizer que a largura do meu botão, ela não vai ser do tamanho do layout, vai ser do tamanho do conteúdo dele, certo? Então, o que é que eu fiz aqui? Modificando essas duas propriedades, né? Eu vou mostrar aqui no código para ficar melhor de vocês entenderem. Modificando essas propriedades, layout width e layout height, para o valor wrap content, eu faço com que na tela o componente ele fique do tamanho do conteúdo que está dentro dele, e não do tamanho do pai dele, que é o que está acontecendo quando a gente usa essas propriedades match parent, tá? Então, os outros componentes, ó, se a gente olhar aqui nos XMLs, todos eles estão usando esse match, fiquem do tamanho da tela e do layout, na verdade, que eles estão inseridos. E já esse último botão, como eu coloquei ele dentro de um novo layout, que eu quero que ele fique mais centralizado, ele vai ficar do tamanho do conteúdo que está dentro dele, que é a palavra button, né? Vamos até botar aqui, calcular para vocês, certo? Ó, se a gente voltar lá no design, o botão ele não está mais ocupando a tela toda, ele está ocupando o tamanho do texto dele. Ah, professor, como é que eu faço para que ele fique no meio, né? Bom, eu vou definir aquela propriedade gravity, né? Eu vou colocar para que ele fique no centro horizontal, né? No caso aqui, desculpa, pessoal, que eu acabei mudando a gravidade do texto. Vamos tirar isso aqui. Eu tenho que mudar a gravidade dele dentro do layout. Vamos mudar aqui. Então, vamos botar center horizontal. Pronto. Então, o que que eu fiz? Se a gente for bem aqui, ó, a gente consegue ver o blueprint, tá? Então, ó, se eu olhar no blueprint, o que aconteceu é que, com essa propriedade que eu defini, layout gravity, eu estou dizendo que esse botão, ele tem que ficar no centro da horizontal desse layout que ele está inserido, certo? Então, dessa forma, eu consigo definir que o botão fica no meio desse layout, tá? Ó, o Hello World aqui, vamos apagar ele. Bom, vamos voltar para a tela de design e vamos executar para a gente ver isso aqui no emulador, né? Para ver como é que ficou. Então, pessoal, a ideia do Lean Layout é você ficar mudando esses alinhamentos através desses preenchimentos, né? E através dessa relação, um embaixo do outro ou um ao lado do outro, tá? Então, ó, no dispositivo ele ficou desse jeito, né? Engraçado, ele não carregou a imagem, mas tudo bem. Ele não deve ter gerado todas as versões dela. Bom, agora, galera, uma pergunta para vocês. Se eu quisesse, por exemplo, colocar um label e do lado dele um campo de inserção de dados, né? O que eu teria que fazer? Então, por exemplo, eu tenho esse campo edit
ele quer dizer que eu posso colocar valores, tá? Dentro. Certo? Se eu quisesse colocar um label ao lado dele, né? Eu teria que fazer. Bom, um label, ele é um text view, tá? Então, vamos colocar aqui um text view. Vamos mudar aqui a propriedade dele. Vamos tirar aqui. O texto que está aparecendo, vamos colocar aqui, sei lá, valor. Né? Eu posso mudar, como a gente viu lá na última, tá, valor. Então, ó, ele alterou ali para valor. Eu posso mudar o tamanho da fonte, né? Que a gente viu na última aula. Então, aqui, se eu boto aqui, ó, text, ele vai me mostrar uma série de propriedades, né? Ó, color, tá? E tem size, certo? Nesse caso, vamos aumentar um pouquinho, vamos botar aqui 18. Vamos botar a cor branca, né? Ó, vou mudar aqui para branco, para vocês verem. Então, eu consigo mudar essas propriedades. Aí a questão é o seguinte, como é que eu faço agora para esse componente aqui ficar na mesma linha desse anterior? Então, essa é a ideia de usar os linear layouts, né? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um linear layout horizontal, certo? E eu vou colocar, aí eu vou colocar esses dois componentes dentro desse linear layout, certo? E aqui eu vou definir, né, as propriedades dele. E o width, que vai ser match parent, e height, que vai ser wrap content, tá? Quando eu coloco wrap content, né, o layout ele fica do tamanho do conteúdo que está dentro dele, certo? Bom, aconteceu um problema. Desapareceu o campo de entrada. Ele não está mais aqui. Onde será que ele está, né? Se a gente for olhar aqui no blueprint, o que está acontecendo é que ele está um sobre o outro, tá? E esse campo valor, como ele está ocupando o layout inteiro, ele não está deixando o campo de entrada aparecer. Então, eu tenho que vir aqui e também mudar essa propriedade dele, que no caso é a largura. Então, eu vou mudar a largura e vou dizer, ó, cara, tu fica do teu tamanho do teu valor, certo? E agora, esse componente é que vai ocupar o tamanho da tela que sobrou. Então, dessa forma, quando eu executar, eu vou ter esses dois componentes na mesma linha, certo? Então, ó, eles estão agora na mesma linha, certo? Então, você usa o Linear Layout para fazer essa combinação entre o que você vai colocar na vertical e o que você vai botar na horizontal. Bom, pessoal, como já são 9h30, eu vou parar por aqui essa parte do layout e vou... desculpa. E vou abrir já um que eu já fiz para a gente poder avançar na aula, certo? Depois vocês vão ter que ou olhar o código que eu vou mandar para vocês, ou então tentar na mão e qualquer dúvida, fala com a gente no grupo para a gente ajudar, certo? Então, vamos só ver se esse aqui é o que eu tinha feito antes. Não é. Projeto errado. Então, peraí. Opa, tá aqui. Calculadora simples. Beleza, galera. Eu fiz um layout para vocês verem. Usando essas propriedades, né, de alinhamento
vertical e horizontal, tá? Depois eu passo o código para vocês, aí vocês vão percorrer e dar uma olhada. Então o que ele tem aqui na árvore? Ó? Ele tem um linear layout para ocupar a raiz toda, um outro que está com esses elementos centralizados. Depois, eu tenho um outro linear layout aqui, parecido com o exemplo que eu coloquei para vocês, onde eu tenho a operação e o spinner, tá? E por último, eu tenho um outro linear layout, onde está o botão e o resultado, certo? Bom, então esse aqui é o meu layout. Se a gente olhar aqui em Code, a gente vai ver o XML com as propriedades. Essas propriedades que a gente alterou naquele mesmo exemplo, né? Ó, width, height, gravidade, background, né? A orientação, os linear layouts, os componentes, né? Edit text, e aí tem um componentezinho diferente, que é o spinner. O que é o spinner? Deixa eu executar aqui para vocês verem o que é. Então, o spinner é o componente que você adiciona um array para ele permite você selecionar opções, tá? Então, ó, quando a gente clica aqui, só porque eu quero mostrar para vocês, ele não funcionou. Bom, galera, eu fui sabotado aqui, mas... Ah, eu já sei o que é, porque eu... Foi mal, pessoal. Eu comentei o código, aí não ia funcionar mesmo, não. Espera aí, vamos tirar de novo, que eu ia mostrar para vocês. Sabotagem. Eu mesmo me sabotando, né? Aqui. Vamos rodar de novo. Pronto. Então, o que é esse componente, né? Ele mostra uma lista de opções, tá? Que no caso seriam as operações somar, subtrair, multiplicar e dividir, tá bom? Bom, então vamos voltar lá para os slides rapidinho.